Então, vamos aqui, pessoal. Encerrei o meu, agora eu vou deixar a palavra com o professor Matheus, tá? Que vem aqui para falar com vocês um pouco mais sobre o Moodle, um pouco sobre o Teams, né? Para esclarecer outros pontos, tá? Então, da mesma forma, se alguém tiver perguntas, pode colocar no chat ou levantar a mão, que ao fim da apresentação do professor Matheus, a gente abre para perguntas, tá? Obrigada, professor Matheus, a palavra está com você agora. Obrigado, Juliana. Só vou te pedir, a sua tela está compartilhada, você consegue depois descompartilhar, porque logo em seguida eu vou também abrir um compartilhamento. Então, pessoal, boa tarde novamente a todos e todas. Obrigado pela presença. A gente eu vou continuar gravando, se der algum problema eu interrompo a apresentação e solicito que outra pessoa grave. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns outros pontos do Aprender 3. A professora Paula trouxe alguns itens na terça, a professora Juliana falou agora sobre outros, e eu vou só complementar com 2 ou 3 recursos que eu aprendi recentemente e queria compartilhar com vocês. Então, vou começar a minha apresentação lá no Aprender. Deixa eu só colocar. Vocês conseguem ver a tela? Deve estar para começar. Então, conseguem ver minha tela? Perfeitamente. Vemos sim, Matheus. Tá, obrigado. Eu estou, então, mostrando aqui a tela do Aprender. Eu já fiz o login. Eu estou na minha disciplina Cálculo 2. Eu já fiz algumas configurações na disciplina. Muitas das configurações já foram faladas aqui, então eu vou evitar que isso seja falado. Mas uma coisa que eu percebi, fazendo os cursos que o SEAD ofereceram e continuam oferecendo, é que o layout da página pode ser bem importante para os estudantes. Então, eu estou tentando achar assim, uma melhor forma. E, assim, eu particularmente vou fazer algumas aulas pelo YouTube, então deixei aqui quais são as aulas, algumas reuniões no Teams, algumas atividades síncronas pelo chat do Moodle, enfim. E aqui vocês veem que eu tenho 2 turmas, a turma AA e a turma BB de Cálculo 2. Então, é sobre isso que eu queria falar inicialmente. Aqui eu estou no papel de professor, eu posso ativar a edição, mas não é o que eu vou fazer nesse momento. Se eu quiser editar qualquer coisa, tem que lembrar sempre desse botão. Então, eu vou aqui em Usuários. Deixa eu só tirar aqui esse cantinho. Usuários, e eu venho em Grupos. Então, eu particularmente criei 2 grupos de turmas AA e turma BB. Certo? Então, na turma BB, eu sou o único membro. Então, quando os estudantes se inscreverem, eu vou distribuí-los nas turmas correspondentes. E o meu amigo Vinícius me ajudou também nesse processo. Então, eu coloquei ele na turma AA. E aí posso criar mais grupos, posso, enfim, fazer diversas coisas. Para o meu objetivo aqui, eu precisava só dos 2, e aí já estão criados. Então, em que isso vai implicar na minha disciplina? Por exemplo, eu tenho uma atividade que eu vou explicar com os detalhes já, mas eu tenho uma atividade que eu chamei de glossário, certo? É uma das funcionalidades do Moodle Se Aprender 3, eu acredito que já tinha no outro também. E aí eu tenho aqui a atividade da turma AA e aqui da turma BB. E aí a gente vê que eu tenho 2 glossários, sendo que um só vai estar disponível se o estudante estiver na turma AA e o outro se ele estiver na turma BB. Então eu vou fazer só mostrar como o estudante vai ver. Eu vou mudar meu papel para estudante, lembrando que eu sou estudante da turma BB, certo? Então isso é um fator importante. Então quando eu tentar abrir essa atividade, eu não consigo acessar o glossário da turma A porque ela só está disponível para a turma A. Então, eu só consigo acessar o glossário da turma BB. É sobre ele que eu vou falar. Então, fiz os grupos, fiz a divisão e... esqueci de falar uma coisa. Como é que eu faço essa atribuição? A professora Juliana comentou na palestra dela, eu só vou complementar como a gente pode fazer essa atribuição. Então, eu vou voltar para o meu papel normal.
vou ativar a edição, e quando eu estiver lá no meu glossário, o que eu faço? Então, eu venho aqui em editar, edito configurações, e aí eu, enfim, crio as coisas e tudo mais, e aqui eu tenho uma parte de restringir acesso. Então, a minha restrição foi, o estudante deve combinar isso. Ele deve ser do grupo turma AA. Se ele for da turma A, ele vê. Se ele não for, ele não vê. Então, é aqui que a gente consegue fazer essa restrição. Vou cancelar aqui que eu não fiz nenhuma alteração e vou voltar para o papel de estudante. Lembrando que quando a gente está como docente, principalmente quando está para ativar a edição, a tela fica bem cheia de informação. Bom, então, vamos lá. Um dos itens que eu queria falar sobre eram os grupos. Agora eu vou falar sobre o glossário, que inclusive vai ser dos meus itens avaliativos da disciplina. Então, eu já criei algumas coisas aqui no glossário. Eu particularmente gostei muito dessa opção. É como se fosse um dicionário. Então, a minha ideia é que os estudantes alimentem esse glossário com conceitos importantes da disciplina e teoremas centrais. E eventualmente algum exemplo. Então, eu coloquei como exemplo o conceito de sequência convergente. Então, eu coloquei aqui o conceito, e aí eu tenho a opção de criar outras palavras que linkem a esse conceito. Então, eu coloquei, além do item no singular, eu também criei no plural, e vocês já vão entender o porquê. Se eu quiser criar outros, eu também posso, certo? Então, esse aqui é uma funcionalidade bem legal. E se eu quiser inserir um novo item, eu venho aqui e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o conceito de, sei lá, série convergente. E aí eu crio, enfim, escrevo aqui qualquer coisa. Observem que o conceito e a definição tem que ser preenchidos. E aí eu posso, enfim, colocar nexo e tudo mais. E aí eu salvo as mudanças. Não vou salvar, porque eu não quero criar esse conceito agora. Eu só quero criar as coisas certinhas. Tá bom? Então, eu penso em utilizar isso aqui porque os estudantes eles vão assistir às aulas e a cada semana um grupo vai ficar responsável por alimentar esse glossário. Qual é a principal vantagem desse glossário, na minha opinião? Então, vou sair daqui e vou, por exemplo, criar um fórum. Então, vou voltar para o meu papel de professor e vou criar um fórum de discussão, por exemplo. Então, vou adicionar aqui em qualquer lugar. Então, tem essas diversas atividades. Eu, particularmente, vou escolher um fórum. Então, eu vou criar o fórum. Então, lista 1, por exemplo. Falar sobre problemas que eu coloquei na lista de exercício número 1. Então, eu vou colocar assim. Matheus, seu microfone está mudo. A gente não está te ouvindo. Nada? Agora voltou. Ah, tá. Deve ter sido algum errinho aqui. Obrigado. Então, eu vou colocar o termo que aparece lá. Discutam itens sobre sequência convergente. Bom, coloquei qualquer coisa aqui, vou salvar, voltar ao curso. E aí vou lá no meu fórum, que eu chamei de fórum lista 1. E vou acrescentar o tópico. Então, exercício 1. Então, eu vou colocar a mensagem sobre sequência convergente. Envio essa mensagem. Então, quando eu estou aqui na leitura, então não apareceu. Isso sempre acontece, né? Mas, enfim. Deixa eu só tentar entender o que aconteceu. Bom, o que deveria acontecer é que isso aqui linkaria para definição de sequência convergente. No Aprender 2 isso funcionava. No Aprender 3 não funcionou. Deixa eu tentar entender o que aconteceu. Matheus, não pode ser os 3 pontinhos que você botou sem espaço? Pode ser. Que aí ele pode não ter reconhecido o termo. Será? Vou fazer uma edição aqui. Talvez seja exatamente isso. Não deu certo.
Bom, deixa eu fazer um outro teste aqui. Peço desculpas por isso. O curso que eu fiz lá no Aprender 2, a coisa funcionou muito bem. Imagina. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Você está com o papel certo como aluno para escrever lá? Tá, né? Não, como professor também a coisa, a princípio, funciona. Bom, deixa eu vou fazer o seguinte, não vou insistir nisso, mas vou descobrir e passo para vocês logo em seguida. Bom, só para explicar o que deveria ter acontecido, o que era esperado que acontecesse, é que quando o estudante lesse essa mensagem, esse termo sequência convergente, ele ficaria destacado, ele passaria o mouse por cima e ele poderia entrar no glossário para fazer a leitura do que está escrito lá no glossário, certo? Então, essa era a principal ideia. Foi até bom ter acontecido isso hoje, não na semana que vem, né, em que as aulas vão voltar, ainda dá tempo de voltar atrás. Mas, enfim, essa é uma funcionalidade. A ideia é que eu clicasse em sequências convergentes e o estudante fosse direcionado para esse glossário aqui, exatamente nessa definição. Então, assim, à medida que um estudante dá um palpite no fórum, ou o professor dá um palpite no fórum, ele quer participar da live também, e lá. Enfim, desculpa, gente. À medida que o professor vai colocando alguns termos que são importantes na sequência do conteúdo, o estudante não lembra e aí ele tem um acesso muito rápido ao conceito lá no glossário. Eu acho que eu já sei o que aconteceu, mas eu não vou dar nenhum palpite incorreto. Depois eu passo para vocês. Eu posso tentar no final da apresentação. Acho que eu sei o que aconteceu. Mas beleza. Então essa é uma ferramenta que eu achei bem legal. E aí a ideia é que os estudantes trabalhem em equipe, construindo glossário. E aí no final do curso a gente vai ter um glossário completo da disciplina, com os teoremas, com as definições, com os conceitos importantes. E os estudantes vão poder aproveitar esses conceitos. Então, o glossário tá falado, e a próxima atividade que eu queria falar sobre é o portfólio individual, que é a ferramenta Wiki dentro do Moodle. Então, eu particularmente vou utilizar esse ponto para avaliação também, e a gente pode construir esse portfólio individual. Então, aqui é um portfólio que eu criei, eu sou usuário, eu teria os outros estudantes aqui, poderia ver o que eles estão fazendo. E aí eu julguei numa determinada aula que esse exemplo aqui é importante para o meu aprendizado, e eu vou lá e anoto esse exemplo no meu portfólio. E a ideia é que, como ele é individual, cada estudante vai alimentar o próprio portfólio com o que ele julgar mais importante para o aprendizado dele. Então, eu achei particularmente uma coisa bem interessante. Se o estudante precisar, ele pode editar, então de repente ele quer colocar um exemplo 2, que foi significante para ele, aí ele escreve o que foi. Ele pode editar usando a caixa de texto do próprio Aprender. Vou colocar aqui um negrito, se eu quiser colocar uma cor eu também consigo. Vou salvar e aí já vem direto para o meu portfólio, certo? Podem ser feitos comentários e outras coisas que aparecem aqui, certo? Então, grupos, glossário e wiki eram os itens que eu queria falar na aula de hoje, nesse momento de hoje. O que eu pensei em fazer para que coisas como aconteceram hoje, que foi inesperado, né? Eu imaginava que fosse acontecer uma coisa e acabou acontecendo outra. O que eu pensei em fazer como teste? Então, eu vou ter uma semana de ambientação que eu construí aqui. E nessa semana, eu tenho vários itens. Um teste de questionário, um teste de glossário, um teste de portfólio, para ver se os estudantes conseguem fazer qualquer desenvolvimento, isso aqui não vai contar para avaliação nenhuma,
mas eu vou querer saber se eles conseguiram fazer a construção do glossário, se eles conseguiram construir o portfólio, se eles conseguiram responder ao questionário, e eu vou utilizar a primeira semana para fazer isso tudo com eles. Eu vou fazer uma apresentação, mas enfim, isso é um outro detalhe. Então, a minha apresentação do Aprender, eu vou parar por aqui. Eu acredito que não tenha dado certo pelo seguinte motivo. Aí depois eu vou testar em casa, aqui em casa, depois da nossa reunião, para falar para vocês. Então, basicamente, um glossário ele pode ser classificado como secundário ou principal. Como eu coloquei ontem todos os glossários como secundários, eu acredito que esse tenha sido o grande motivo pelo qual não fez associação. Se eu tivesse colocado o glossário principal, teria feito. Acho que essa é a justificativa. Tá bom? Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela do Aprender. Vou voltar aqui para o Teams e vou falar um pouquinho sobre esse ambiente. Certo? Eu fiz um teste mais cedo também aqui no Teams. A princípio, dentro da reunião, eu consigo compartilhar a minha tela do Teams e trabalhar aqui dentro. Eu, particularmente, vou utilizar essa ferramenta para aulas de exercícios. Então, a disciplina de Cálculo 2, ela é de 6 créditos. Eu vou usar 4 créditos como parte teórica, né, com 2 dias da semana, e o terceiro dia da semana eu vou fazer aulas de exercício. Para estar mais próximo do estudante, ele conseguir abrir o microfone, ele conseguir falar ali no chat, ficar gravado, eu vou utilizar esse ambiente. Então, vou compartilhar com vocês como eu programei essa parte. Então, vou compartilhar aqui a tela do Teams e vou em equipes. Então, vou sair aqui da nossa reunião, mas eu vou continuar falando normalmente. Eu só não consigo tirar isso aqui da ponta, mas eu acho que o restante vocês conseguem ver. Vocês confirmam para mim, por favor? Estamos vendo sim, Matheus. Beleza. Vendo suas equipes. Beleza. Então, aqui eu tenho várias equipes que eu construí, ou enfim, que eu faço parte. E eu posso ocultar algumas equipes que eu, por exemplo, nesse momento eu estou compartilhando a minha tela e eu não quero que as pessoas vejam das equipes que eu participo. Assim, não tem nada demais, mas... Enfim, eu posso ocultar, às vezes eu estou numa equipe de banco de defesa e coisa assim. Beleza, eu fiz aqui algumas criações, em particular eu tenho essas 2 equipes de cálculo 2, certo? Mas, antes de entrar nelas, que eu tenho algumas coisas criadas, eu vou mostrar para vocês como a gente cria uma equipe do zero ou a gente ingressa numa equipe. Então, a gente está aqui em equipes, a gente cria ou ingressa em uma equipe. Então, aqui já aparecem várias equipes em que eu posso ingressar, algumas são públicas, outras não. Em particular, essa equipe, por onde a gente está transmitindo essa live, ela é uma equipe pública e o nome dela enfim, a equipe é essa aqui, capacitação e acompanhamento. Então, qualquer pessoa que pesquisar por essa equipe nessa tela, eu não vou pesquisar porque eu já sou membro dela, ela vai encontrar, certo? Então, você pode ingressar numa equipe com um código ou com um nome, ou eu posso criar uma equipe. Então, quando a gente cria uma equipe, a gente tem essas 4 opções. Em particular, para disciplinas, eu costumo criar como classe, então eu vou fazer a criação como classe e eu vou fazer uma equipe chamada Cálculo 2 Teste. Eu posso adicionar uma descrição ou eu posso, enfim, eu posso criar do zero, clicando aqui em próximo, ou então eu posso tentar obter as configurações de uma outra equipe que eu já criei no passado. Certo? Como eu quero criar do zero, então eu vou para próximo e vou criar a equipe totalmente vazia, não vai ter configuração nenhuma. E aí, se você, às vezes, você está criando essa equipe para ser a equipe de grupo de monitores da disciplina. Então, você pode adicionar um por um, porque eles já não vão ser muitos. Adiciona, já vai estar todo mundo automaticamente linkado com a equipe. Eu posso também adicionar alguns professores na minha equipe. Às vezes estou num grupo de pesquisa, quero organizar os meus itens, minhas reuniões, e eu posso fazer isso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o nome da professora Juliana, aí eu já consigo encontrá-la, poderia adicioná-la ao grupo. Eu vou ignorar aqui por enquanto, vou ficar sozinho na equipe. Então, a minha equipe foi criada, e a gente percebe que quando a gente cria equipe, aparecem aqui o que a gente chama de canal,
canais da minha equipe. E aqui eu tenho uma aba com diversos itens postais, arquivos e tudo mais. Bom, eu tenho feito sempre o seguinte. A primeira coisa, eu tento fazer edição da minha equipe. Então, eu poderia manter esse C2 aqui com fundo azul, ou se eu quisesse colocar sei lá, uma lanterna para ser o símbolo da minha equipe, eu posso fazer isso. E aí eu posso colocar, seria principal, seria secundário, pós-secundário, não sei exatamente o que é isso. E qual é o principal assunto da minha disciplina? Eu vou deixar matemática mesmo e atualizo. E aí as alterações vão ser salvas. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que eu pensei em fazer na disciplina de Cálculo 2 especificamente. Está um pouquinho lento, mas enfim, o grupo já está sendo criado. Toda equipe que você cria, já aparece o canal geral, que é o canal que está sendo mostrado aqui. Todos conseguem ver? Acho que sim. O que a gente pode fazer para organizar um pouco a nossa equipe, para não ficar tudo no mesmo ambiente, às vezes você faz, sei lá, reuniões semanais e você quer procurar por um assunto, você pode criar canais. Então, esse vai ser o nosso próximo passo. Eu vou cancelar a minha atualização, porque acabou demorando muito, mas, enfim, se eu tivesse deixado, eu teria atualizado a minha equipe. Bom, esse geral, acho que é para informações gerais mesmo do canal. Isso que sempre vai ficar aqui no topo. Então, eu vou criar um canal. Eu posso criar um canal, vou dar um nome. Por exemplo, imagina que eu quero mostrar uma aula de exercícios. Vou chamar de AE, de aula de exercício. E a data da aula de exercício é amanhã. Então, 14/8. Vou chamar de AE01, que é a aula de exercício número 1. Eu posso colocar uma descrição se eu quiser. E eu posso ou deixar para todos da equipe, ou deixar apenas para um grupo. Às vezes você quer criar um canal apenas para os monitores, a disciplina, enfim. A gente cria o nosso canal. Então, o canal está criado. E aí, dentro desse canal, eu só vou usar para a aula de exercício número 1. Então, aqui eu coloco, sei lá, sejam bem-vindos, blá, blá, blá. E se você quiser, você pode, por exemplo, anexar um arquivo, você pode adicionar notas e coisas assim. Beleza? O que eu faço para fazer as nossas reuniões que a gente está tendo é puxar clicar aqui em reunir. Se eu clicar em reunir, eu vou entrar numa reunião dentro desse canal. Eu vou fazer isso, vocês vão ver que... Não vou fazer isso não, porque senão o outro vai ficar em espera. Enfim, se eu quisesse reunir, eu clicaria nesse botão de reunir, e aí começaria a reunião e as pessoas começariam a entrar na minha reunião. Então, é assim que eu particularmente vou fazer as aulas de exercícios. Certo? Eu vou mostrar a equipe que eu já tinha criado para vocês verem o formato que eu tinha pensado. Essa aqui vai ser a disciplina que eu vou criar. Já criei algumas aulas de exercícios aqui. Então, dependendo do dia é turma PB, dependendo do dia vai ser turma AA. E os estudantes vão entrar. Então, às vezes, sei lá, hoje é dia 10/9, o estudante vai clicar aqui e ele vai entrar na reunião. Se ele quiser depois pesquisar por alguma coisa que foi falada no chat ou coisa assim, ele pode fazer isso de forma organizada. Beleza? Ótimo. Então, aqui eu não criei muitas coisas. Então, eu vou sair dessa equipe, vou entrar numa terceira equipe. Aqui sim eu fiz algumas mudanças significativas. Então, eu criei algumas aulas aqui, inclusive uma aula teste. Então, dentro dessa aula teste, eu tinha criado, era dia 25 de junho, então tem bastante tempo. Eu fiz um agendamento de uma aula, eu criei um questionário dentro da minha aula, então vou exibir aqui para vocês verem. Vamos ver se vai aparecer, se vai conseguir carregar. Enfim, eu criei usando forms. Como ninguém respondeu a minha pergunta ainda, então eu não tenho nenhum para avaliar, nenhum foi avaliado. E, enfim, à medida que os estudantes forem respondendo o questionário, isso aqui vai sendo alimentado. Eu vou sair daqui, vou voltar para postagens, vou voltar para a aula teste. Hoje, mais cedo, eu fiz uma criação de uma votação. Então, o que eu fiz? Eu criei nesse Forms aqui, que vem dentro do Teams, e perguntei assim, você tem alguma dúvida? E aí, por exemplo, eu tenho uma dúvida. Então, eu vou
clicar em sim e vou enviar voto. E automaticamente, caso carregue, o meu voto era não, né? Como é a mesma pessoa votando, eu mudei para sim, então sim é 100% e não é 0. Isso aqui poderia ser importante, por exemplo, numa aula de exercício, para saber se os estudantes todos conseguiram fazer um determinado exercício que você propôs, ou se eles têm a mesma ideia. Enfim, isso aqui é uma alternativa bem interessante. Então, essa é uma outra funcionalidade aqui do Teams. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar daqui. Acho que... uma última coisa. Eu posso criar anotações de uma reunião. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aula teste, eu quero fazer só uma ata básica da minha aula. Então, sei lá, foram realizados 3 exercícios. Vamos lembrar o que foi feito naquele dia, e aí, enfim, posso criar observações, eu posso adicionar uma nova sessão para ficar bem organizado, eu posso configurar a minha escrita com itálico, negrito, coisas assim, certo? Então, essa é uma outra funcionalidade da nossa equipe. Ótimo, então agora eu vou sair do meu ambiente, vou voltar para a nossa reunião para mostrar para vocês o que a gente pode fazer de fato quando a gente está se reunindo com nossos estudantes. Então eu vou simular com vocês uma reunião dentro do nosso ambiente, tá bom? Vamos lá. Agora provavelmente vocês estão se vendo, certo? Todos os participantes aqui da nossa reunião. E aí eu vamos imaginar que eu criei a minha aula de exercícios, os estudantes já entraram, por exemplo, vocês. E aí a gente tem algumas opções, como por exemplo, se de repente a minha internet não está muito boa no dia, eu posso, vocês já sabem, né? Mas a gente pode desativar a câmera ou ativar a câmera. O áudio a gente pode desativar. Então eu vou naturalmente ativar o áudio. A gente pode compartilhar a nossa tela ou não. Se eu tirar aqui, vocês vão ver que vai sumir, né? Enfim, eu posso parar, mas eu posso voltar a compartilhar. E aí vocês percebem... Deixa eu voltar aqui para o nosso Teams. Isso eu não vou conseguir mostrar, mas toda vez que vocês clicam em compartilhar a tela, aparecem várias possíveis janelas que já estão abertas no seu computador. Eu sempre vou sugerir que, por exemplo, se vocês vão compartilhar o Google Chrome, ou o Internet Explorer, ou qualquer navegador desses, que você utilize sempre apenas o que você quer compartilhar. Não deixe, por exemplo, sei lá, o e-mail aberto, o WhatsApp aberto com outras abas. Para evitar, né, de os estudantes acabarem vendo coisas que às vezes são pessoais. Outras opções que a gente tem, eu já vejo aqui o que está sendo falado no chat. A gente tem as configurações do dispositivo, que são basicamente a webcam e o áudio. No meu caso, não tem muito o que fazer, porque eu só tenho uma webcam e um áudio. Eu posso mostrar as anotações da minha reunião, então eu vou mostrar aqui. Por enquanto, a gente não fez nada, mas eu posso começar a fazer isso agora. Então, eu estou criando aqui as anotações. Como está bem lento, provavelmente porque eu estou compartilhando a tela, vocês veem que está demorando. Mas aí eu posso colocar assim, ata da reunião. Às vezes alguém está responsável por fazer a ata, posso ir criando sessões. Então, sei lá, vou criar a primeira sessão, item 1 de pauta. O item 1 foi discutido, sei lá, A, B, C, D. Aí logo em seguida foi para o item 2. Item 2. Eu posso escrever aqui os fatos principais e depois fecho. No fim da minha reunião, eu vou para o chat aqui para vocês verem. Esse aqui foi o que a gente conversou ontem, não é isso? É aqui no nosso ambiente. Então, na live 5, depois que eu quiser ver as anotações, eu venho aqui em mais um, eu tenho as anotações da reunião e eu posso ter acesso a isso. Então, vai ficar salvo automaticamente. Essa é uma ferramenta que eu achei bem legal, porque quando a gente está numa reunião, às vezes a gente precisa fazer a ata, dá para fazer no próprio ambiente. Deixa eu voltar aqui para a nossa conversa. Então, essa é uma opção bacana.
entrar em tela cheia ou não. Se você entra em tela cheia, você consegue visualizar melhor o que está sendo passado, principalmente se você estiver compartilhando a tela, apresentação de slides, ou até fazendo uma escrita no tablet ou na mesa digitalizadora. Essa é uma opção legal também. Esse mostrar efeitos... vocês veem as opções quando eu estou mostrando? Ou isso não? Temos, não, a gente Sim. consegue. Sim, aparece. Conseguem ver? Temos. Tá. Então, esse item aqui, mostrar efeitos de tela de fundo, eu já percebi que algumas pessoas conseguem, outras não. Eu confesso que eu não tenho ideia do porquê que acontece isso. Esse efeito ele é bom para caso você não tenha um fundo totalmente neutro, né, no ambiente em que você está. Então, você pode criar, por exemplo, um que o próprio Teams fornece. Então, se eu aplico esse, eu vou me ver dessa forma aqui. E eu posso também inserir algum fundo. Então, por exemplo, eu tirei uma foto, criei um fundo, eu posso aplicar e eu vou me ver assim, certo? Então, o meu fundo vai ser esse. Mas se você quiser, você pode voltar atrás e aplicar. Tá bom? Então, eu voltei para o meu fundo daqui mesmo. Se você quiser adicionar um novo, você clica aqui, vai lá no seu computador, na sua foto e adiciona. Então, esse é uma ferramenta que eu julgo bem importante para a nossa atribuição. Deixa eu sair daqui, deixa eu só tirar isso aqui. Isso já foi. E, bom, tem mais algumas outras coisas, como, por exemplo, iniciar ou finalizar uma gravação. A gente já está gravando, se eu quiser parar, eu clico aqui. Então, às vezes, você está fazendo uma aula síncrona, por exemplo, eu vou estar fazendo uma aula de exercício síncrona, e, eventualmente, um determinado estudante não conseguiu acessar a aula por motivo A, B ou C, independente. Eu penso em toda vez que eu estiver resolvendo, de fato, um exercício, eu pretendo gravar aquele momento, para depois o estudante conseguir acessar esse vídeo. Então, ele não fica prejudicado. Então, é um momento síncrono que pode ser acessado no momento assíncrono. Certo? Então, é uma ferramenta muito importante. Já vou mostrar para vocês para onde vai essa gravação, logo em seguida. Bom, todo mundo aqui já sabe, mas tem essa ferramenta de levantar a mão. Ela é importante em reunião, para deixar a reunião organizada. Então, você levanta, e quando você é o organizador aqui da reunião, você vê exatamente quem são as pessoas que estão na sua sala e quem está com a mão levantada. Por exemplo, eu estou com a mão levantada. Se alguém quiser levantar a mão aí para ver como eu consigo visualizar aqui, a professora Carla levantou, então eu já sei que ela quer falar, a professora Juliana quer falar, e que eu tenho algum controle, professor Luciano, e assim por diante. Aí, de repente, a pessoa já falou, aí você sugere para ela que abaixe a mão, e aí a fila fica zerada de novo. Então, acho que para a gente organizar o nosso ambiente, para não ficar... um começa a falar ali, o outro começa a falar ao mesmo tempo, depois ninguém sabe quem tem que falar, talvez isso possa ser de grande ajuda. Eu posso visualizar a conversa aqui ao lado. Deixa eu só ver aqui quais são as perguntas. A professora Suzana perguntou se tem permissão para compartilhar a tela. Sim, eles têm. Só que tem que ser, como a professora Maura comentou, o e-mail institucional. A princípio, a gente pode convidar algum estudante que não tem e-mail institucional, por exemplo. Não, todos têm, né? Mas eu quero convidar uma pessoa externa ao UNB, um professor, colega meu da UFG, por exemplo, para me ajudar numa aula. Então, eu convido ele não vai ter o e-mail institucional da UNB e ele vai entrar como convidado. Aí ele vai ter algumas restrições. Só que eu estava lendo, parece que o Teams, você pode configurar o Teams com algumas, de algumas formas específicas, certo? Eu não sei exatamente como são, mas acho que dá para a gente fazer esse tipo de pesquisa. E aí, deixa eu ver, a professora Suzana, isso não depende do tipo de equipe que você cria. A minha empresa, assim, pela experiência que a gente tem vivido nos colegiados, toda vez que a gente tem quer dizer, das reuniões que eu participei e um convidado tentou ou participar do chat ou quis apresentar a tela, ele não conseguiu. Mas, como eu falei, eu acho que tem como configurar de tal forma que isso aconteça. Matheus, desculpa, você já usou alguma, nesse tema, você já usou alguma daquelas aquele sala que você cria como classe? Você pode me adicionar um, a gente faz agora o teste, que eu tenho a impressão de que aquela tipo de sala é só com autorização.
Porque não tem uma coisa de hierarquia, tipo assim, você pode multar todo mundo, você pode expulsar alguém. Sim, eu sei que isso é mais realidade para os alunos teste mais novos, né? Mas sim, ó, por exemplo, a na professora... escola do meu filho aconteceu eles tiveram problema, tinha alguém querendo sabotar tudo, entendeu? E estava entrando com o nome de uma aluna, mas não era aluna. Por isso que eu pergunto se tem uma hierarquia de poder fazer coisas ou não dentro da sala. Suzana, rapidinho. Tenta compartilhar sua tela, que eu fiz um negócio aqui. Deixa eu fazer uma pergunta nesse mesmo tema. Eu vou parar de compartilhar a minha para ver se a professora Suzana consegue compartilhar. Ver se a Suzana consegue. Compartilhar a minha? Então, eu tenho uma pergunta sobre esse tema. Você estava compartilhando a sua, Suzana e agora é a Suzana? Quando isso acontece, aparece uma nova coisa aqui na nossa barra, que é solicitar controle. Eu não tentei ainda, porque eu não quis fazer nenhum estrago. Mas isso significa que a gente tem todo mundo a mesma hierarquia e eu posso atropelar o outro? O que é isso? Aconteceu com algum de vocês? Eu vou voltar aqui, eu vou compartilhar minha tela novamente. Aí a minha barrinha, aliás, a minha mãozinha sumiu também. Agora rapidinho, Suzana, tenta de novo, que eu te tornei participante. Eu tirei você daí. Isso, esqueci. Agora não está mais ativo, está desativado, não consegue. Se você vai lá nos 3 pontinhos depois do nome da pessoa, vai tornar um participante. Se você torna participante, não consegue mais compartilhar. E o que é esse negócio que aparece aqui? Pedir o controle. Então, apareceu solicitar controle para mim também. Posso clicar? Estou com a vontade de clicar para ver o que acontece. Cliquei. Para quem não... Aí, ó, só para ficar claro, o professor Sérgio... aguardando a aprovação. Isso, o professor Sérgio... de qualquer maneira. Isso, ele acabou de solicitar o controle da apresentação. Aí, o que eu posso fazer? Na minha aba, provavelmente vocês não estão conseguindo ver, não sei se vocês conseguem ver, eu posso permitir que ele tenha esse controle, eu posso negar e eu posso parar minha apresentação e nada está feito. Eu vou negar e aí o professor Sérgio vai ver que ele vai poder voltar a solicitar o controle. Tá. Então eu vou... Mas a minha mãozinha agora sumiu. Isso é normal? Acho que a professora... A mãozinha, para levantar a mão, desapareceu da minha barra. Mas você está solicitando o controle nesse exato momento? Não, parei. Eu não sei. Suzana, eu vou voltar, tornar um apresentador agora você, tá? Aí você vai conseguir compartilhar de novo. Ficou ativo de novo Só a gente tornar participante. Sérgio, a mão sumiu para você? Eu estou sem mão na barrinha. Que estranho. Foi pedir o controle, hein? Se lascou. Não, muito antes. Quando apareceu a primeira vez o solicitar controle, já estava sem mãozinha, eu tinha até falado. Desde o começo? Não, você está entrando do celular ou do computador? Estou no aplicativo no computador. Estranho. Estranho. Porque eu já vi isso acontecer, mas a pessoa entra como embaixo tem convidado, assim, aí não consegue levantar a mão, né? Inclusive, eu também não sei quando é convidado, qual que é o critério, porque às vezes geralmente é quando não tem o e-mail da UNB. Mas, por exemplo, a sala da energia, todo mundo que eu botei lá tem o e-mail, foi pelo e-mail escrito no Teams, pelo menos, né? E algumas pessoas entram sem. Agora, eu não sei se não é o domínio, né? @UNB, enfim. Desculpa, Matheus, atrapalhar a sua... Nossa, discussão foi bem boa. Eu acho que vale a pena nesses casos. Eu nunca testei conceder controle, é uma coisa que eu penso em fazer. O meu palpite é que a pessoa que pediu o controle, ela vai conseguir controlar a sua tela. Esse é o meu palpite. Não sei se exatamente acontece isso. Eu vou fazer então vamos fazer um teste. Eu vou parar de compartilhar. Eu vou compartilhar um outro arquivo, que é um arquivo PDF. Daqui a pouco eu vou contar para vocês uma aproximação da nossa comissão. E vou conceder o controle para... quem quiser solicitar o controle, por favor. Eu não, já perdi a Juliana pediu. Posso perder. E eu vou sem mão. permitir.
Então, Juliana, veja se você consegue controlar a apresentação. Ai, nossa. Desce um pouco. Estranho. Usa sua barra de rolagem. Eu não estou fazendo nada, tá bom, pessoal? A professora Juliana que está... Parece gente, do lado, parece assombração isso. A professora Pilar solicitou o controle também. Eu vou permitir também. Ela cancelou. Se alguém quiser pedir de novo para tentar... Dá para ter dois ao mesmo tempo? Não. A professora Suzana pediu, eu permiti. Então, eu vou lá no arquivo. Eu já perdi. Agora a Suzana que está apresentando. Olha que incrível. E aí, pessoal, uma coisa importante, né? Quando concede controle, o Teams fala assim, olha, só permita para pessoas em quem você confia. Então, você não vai sair permitindo o controle, por exemplo, do estudante, que ele vai ter acesso como se fosse a tela do seu computador. É claro que uma coisa interessante é que eu só estou compartilhando meu PDF, meu Adobe. E aí, mas com se isso... você, por exemplo, quisesse entrar lá, tivesse um gerenciador de arquivos, você conseguia apagar um arquivo assim, remoto? Não, acho que isso não, porque eu só estou dando controle da tela do Adobe. Mas aí, por exemplo, você poderia tentar abrir um outro arquivo, ou assinar o meu documento, ou coisa desse tipo. Eu vou cancelar aqui o controle de... Muito doido isso. É poderoso e perigoso. Exato, tem que tomar sempre muito cuidado. É igual comunhão universal, como é que é? Eu poderia salvar esse arquivo no meu computador se eu tivesse controle? Não, bom, não sei responder. Eu diria que não. Então, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento e vou voltar a compartilhar o meu Teams sem dar controle para ninguém. Então, se eu quiser, não sei se vocês conseguem ver aqui no topo da minha tela, enfim, agora saiu, mas eu posso conceder o controle. Vocês conseguem ver essa tela? Com o nome das pessoas? Não. Não, a gente não consegue. Eu tô vendo. Sim. Eu tô vendo um mosaico só. Eu tô vendo. Então, eu vou explicar o que está acontecendo. Eu tenho uma tela, como se fosse pessoas do lado. Uma tela em que eu posso conceder o controle para quem eu quiser. Então, eu tenho aqui o nome dos meus apresentadores. Então, Suzana, Luciano, Marcos Vinícius, Sérgio e assim por diante. Onde seu mouse está, né, Thiago? Isso. Matheus. Onde meu mouse está. Então, aqui eu posso... É como aconteceu lá no Aprender, na sua apresentação. Isso é legal, tipo assim, se a pessoa tem a canetinha, o tablet, aí você faz um exercício, cada um faz um pedaço do exercício na tela e todos assistem. Por serve para alguma interatividade dentro da sala. Então, acho que a última coisa que eu queria falar aqui do Teams é uma coisa que eu achei bem interessante. Quando você vem nos participantes, tem aquela opção de você ver quem está com a mão levantada. Se eu quiser, por exemplo, agora está o professor Sérgio aqui, ele está com o microfone aberto. Então, eu posso, de repente, ele não percebeu que o fone dele estava ligado, agora ele desligou, mas a Suzana, por exemplo, ela não percebeu que estava com o fone ligado, e aí eu chego e ativo o mudo. Ela vai, agora está muda, eu fiz isso de forma remota. Isso é algo interessante de fazer. Só que é interessante também perceber que eu não consigo desmutar a pessoa. Então, as opções que eu tenho são fixar, remover e tornar um participante. Eu não posso ativar o microfone da pessoa. Natural. Matheus, posso perguntar um negócio? Claro. Você podia explicar depois, porque eu vi lá na sua página do Aprender o íconezinho do Teams. Você cria o ícone e os alunos do Aprender vão direto para a reunião? Deixa eu mostrar aqui o que aconteceria. Então, eu vou compartilhar o Aprender, e vou na minha turma. Aí eu criei esse link usando uma ferramenta que é bem geral, assim, uma ferramenta chamada Rótulo. Então, se eu tentar editar as configurações, vocês vão ver que ela vai aparecer como rótulo. Então, o rótulo, ele meio que serve para quase tudo que você quiser simplesmente escrever. Se eu clico nesse link, ele dá essa mensagem. Ou eu vou abrir o Teams, eu posso colocar, inclusive, essa caixinha de sem permitir, e eu vou abrir o meu Teams, mas agora vai parar de compartilhar. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela do navegador Chrome e vou mostrar para onde ele veio. Então, mas na hora que você insere lá no Moodle, a sala do Teams para o Moodle direcionar, como é que você faz essa inserção? Então, eu coloquei o link da minha equipe.
Eu vou mostrar para onde foi direcionado. Lá naquele rótulo do Teams, você bota o link da equipe. Isso. Deixa eu mostrar para vocês como legal. eu coloquei. Deixa eu mostrar aqui. Na edição, para editar configurações, eu criei o rótulo, coloquei isso aqui como imagem. Em reuniões, eu tenho um link aqui que eu posso construir, e o link é exatamente o link da minha equipe. Então, não é um link gigante, né? E aí, toda vez que alguém clicar, essa pessoa vai ser direcionada para a equipe relacionada com aquela disciplina. A mesma coisa que você fez para jogar para os vídeos do YouTube das aulas, é a mesma coisa. Isso. A grande diferença é que o do YouTube, ele vem direto aqui dentro do próprio Chrome. Aqui eu tenho por onde a gente vai fazer a transmissão, que é o canal Função Gama, que já está alimentado com alguns vídeos. O Aprender, a princípio, o Teams, ele a princípio vem para essa tela. E aí tem aquelas opções. Ou eu fico aqui no web, ou eu baixo o aplicativo, ou se eu já tiver o aplicativo, eu já uso no aplicativo. Então, vou mostrar para vocês para onde direcionou aquele clique. Ô, Matheus, só uma dúvida. Aí, nesse caso, toda vez que eles clicarem lá naquele ícone reuniões, aquele ícone ele vai levar, claro, para o Teams, mas só que eu queria saber se vai servir para o semestre todo. Então, sim, isso. O que eu fiz ali, naquele caso específico, foi, eu direcionei para a equipe. Então, ela vem direto para esse canal geral. Aí, vamos imaginar que hoje é dia 14/9. Então, o estudante vai buscar aqui 14/9 e aqui vai estar acontecendo a aula. Essa foi a ideia que eu... porque é justamente no horário do dia da aula, né? O ideal é isso aí, para a gente não ficar criando... Mas você pode, na semana, criar o link da reunião daquela semana também, não pode de um por um, se quiser? Perfeitamente. Então, eu venho aqui, por exemplo, hoje é dia 14/9, eu venho em mais opções, eu vou tentar obter o link do canal, eu copio, colo no Aprender, e aí o estudante vai ser direcionado para essa aula de exercício aqui. Isso também pode ser feito. Então, eu posso usar o link para o semestre todo, né? Porque a minha ideia era essa, não ficar criando um link toda hora, até porque eles vão ter muitas disciplinas. Imagina, se de cada disciplina tiver todo o link toda semana, de toda aula. Eles vão se enrolar, inclusive. Então, eu pensei de criar um link só para manter o semestre todo, no horário e dia da aula. Isso. Aí você joga ele para a equipe. Isso, aí você joga, exatamente. Pronto. Você joga ele para a equipe e aí ele localiza. Hoje é dia 3/9, então ele vem para essa aula e aqui vai estar acontecendo a reunião. Perfeito, obrigada. Essa é a ideia. Oi. Eu queria aproveitar esse ganchinho para fazer uma pergunta também. Quando você criou o link, eu vi que você criou um link para dias, né, diferentes. Porque, assim, eu criei um link também, mas eu criei um link para o grupo, para a classe, entendeu? Certo. E deixei lá, mas eu não tenho um link para cada semana. Não tem problema nenhum. Mas o seu objetivo é criar um link para o semestre todo, não é, professora Maura? Isso, um único link. Tipo, essa é a nossa sala. Sempre que você quiser entrar, você entra, só que a gente vai estar lá no horário da aula. Eu achei interessante o que ele fez, porque eu tinha feito assim geralzão, mas separando do jeito que ele faz, por exemplo, o aluno perdeu, por exemplo, a aula do dia 31. Ele já clica ali, já vai direto no vídeo da aula, no que aconteceu na aula do dia 31, entendeu? Senão ele vai ter que ficar pescando no geralzão o que aconteceu desde o primeiro dia de aula. Exato. É interessante, essa ideia ficou muito boa. Aí, professora Maura, eu vejo duas possíveis soluções para isso. Se você quiser manter realmente só um link, que eu acho que é o mais interessante, né, ao invés de a gente ficar se preocupando em gerar vários links, você cria um link que vai para a equipe, então ele vai vir aqui direto para o geral, e você informa para o estudante lá na sua semana de ambientação que ele vai cair nesse link e aí ele pesquisa pelo dia. Ou, se você quiser, você pode construir tudo dentro do geral. O único problema foi esse apontado pela professora Suzana. À medida que o tempo for passando, os estudantes forem participando, digitando e colocando arquivo e tudo mais, isso pode criar uma conversa muito grande e ficar difícil de encontrar as coisas com o passar do tempo. Então, porque assim, o meu entendimento, não sei se está correto, era que quando o aluno entrasse na sala de aula e eu colocasse aquela aula para gravar, e ele entrasse pelo Moodle, né? Porque a gente precisa
para isso eu precisaria entrar no ambiente pelo Moodle, esse vídeo gravado, ele ia ser gerado e automaticamente iria cair no ambiente do Moodle. Entendeu? Não, isso não acontece. Só Inclusive, se for por aquele BBB, né? Do Big Blue Button lá. eu confesso que eu nunca usei essa ferramenta, eu só fucei. Aparentemente, ele fica totalmente dentro do Moodle, você não precisa sair para nenhum ambiente. Se você for fazer aqui pelo Teams, aí vai ter esse item a mais. Não, mas assim, eu acho que eu não fui clara, não, quando eu falei. Eu assisti algumas lives, né? E assim, como eu assisti lavando prato, então dá um desconto aí, que às vezes a gente perde um pouco o fio da meada, né? O que eles falaram foi que, acessando o Teams dentro do Moodle, essa reunião que eu coloquei para gravar, ela já vai ficar gravada dentro do próprio ambiente Moodle. Ao invés de eu ir lá no stream do Teams e puxar, entendeu? Então deixa eu fazer uma... Ele já vai estar lá. É isso? Deixa eu colocar a tela do aprender para ver se é exatamente isso que você está perguntando. Quando você cria, por exemplo, eu vou criar aqui, por exemplo, um rótulo. Na realidade, eu criei até uma URL. Vê se é isso aqui. Essa opção aqui, professora, é essa que você está falando? Não, o que eu fiz foi isso. Eu copiei o link do meu grupo. Certo, então vou fazer isso. Coloquei no Moodle como uma URL, entendeu? Tá, então eu vou copiar aqui, eu vou obter esse link para minha equipe. Eu não usei rótulo. Copiei. Eu não usei de rótulo. Mas você colou usando qual funcionalidade do... URL. Tá, então eu vou cancelar aqui e vou criar essa URL. Então, adicionar. Aí a gente cria aqui. Então a gente adiciona. O nome vai ser, sei lá, reunião. E a minha URL é essa. É isso? Isso. Bom, ou se você quiser, você cria uma externa. Então, ou você pega uma que já está no seu ambiente de aprender, ou se ele ainda não está, você cria. E aí você pode colocar uma descrição ou não. Aí eu salvo e volto. E aí foi criado esse meu link. Aí quando eu clicar, eu vou ser direcionado para a minha equipe. Então, o que eu vou fazer, eu vou usar o aplicativo web para ver o que acontece. Tenta gravar um pedacinho aí para ver se... Agora, o que eles falaram que quando você grava, ele demora um tempinho para aparecer, não aparece automaticamente no aprender, não. Ele demora um tempinho, aí aparece. Eu vim aqui para a nossa equipe, né, por onde a gente está transmitindo. Por algum motivo, a live 5 ficou oculta. Deve ter sido um errinho. É exatamente aqui onde a gente está. Vou ver se eu consigo participar. Só que eu não vou conseguir gravar, porque ela já está sendo gravada, né? E agora vai dar... Vai ficar doido. Tá bugado. Mas e aquele iconezinho do Teams que aparece lá serve para quê? Você já tentou usar? Vou sair daqui para não ficar dando muito. Enfim, aí o que a professora Maura está perguntando é, se eu gravar aqui, será que como eu linkei pelo aprender, se fica gravado? Confesso, professora Maura, não sei responder. Eu acho que não, pelo que eu ouvi falar, na verdade, porque o que falaram, inclusive, é que o aprender não aguenta vídeos grandes, para evitar vídeos assim de uns 15 minutos no aprender, né? Não, eu acho o que é que difícil. O que acontece? Ele não puxa o vídeo, entendeu? Ele faz um link entre o Teams, porque assim, tudo acontece no Teams, entendeu? Então, eu acredito que ele deva puxar a URL
do vídeo que ficou lá no Teams. Em vez de você ir lá manualmente puxar a URL para o seu ambiente aprender, o aprender já puxa. Já grava. Entendeu? A gente tem que testar isso, Mauro. Eu acho que vale a pena testar. E aí, assim, para mim, para o meu entendimento, isso ficou como a vantagem de entrar pelo Moodle, porque se você observar direitinho, quando a gente entra pelo Moodle, a gente é levado para o ambiente externo. Então, qual seria a vantagem de entrar pelo Moodle ou entrar diretamente no ambiente externo, no Teams? É verdade. Às vezes eu acho que o Teams é só... Eu vou até testar isso, porque se for assim, vai ser melhor, que a gente não vai precisar se preocupar em estar em 2 ambientes, né? Eu só queria falar uma última coisa, deve ser coisa de 2 minutinhos, só para falar para vocês onde fica gravado o nosso vídeo. Então, a gente termina a reunião, eu esqueci de falar uma coisa. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui. Bom, ao final da reunião, depois que eu parar a apresentação, quando a gente estiver aqui nos participantes, eu consigo baixar uma lista de presença. Então, a gente tem essa funcionalidade. Legal. Essa lista de presença é baixada em modo planilha. Matheus, a gente não está vendo sua tela, tá na tela do Aprender. Tá, desculpa. Tá, deixa eu compartilhar. Obrigado, Juliana. Então, aqui, nesse momento, a professora Juliana é organizadora e aí ela que deve estar com que ela foi a primeira a entrar na sala. Ela que vai poder baixar a lista de presença. Então, assim, a gente como professor, nós seremos os primeiros a entrar na sala e aí, como organizador principal da conferência, vai ter aqui um link em que você vai poder baixar a planilha. E essa planilha fala para cada pessoa quantas vezes ela entrou na reunião, quantas vezes ela saiu da reunião, qual foi o horário. E aí, caso você precise ter algum controle, você consegue fazer por ali. Então, Conseguiu baixar aí? Consegui. Então, nessas reuniões, eu baixei para testar. E aí, enfim, dá bonitinho. Por exemplo, o Matheus entrou 4 horas, saiu 5, voltou 5:10. E aí, enfim, dá o relatório completo. Só que até o momento em que você baixar, né? Por exemplo, se a professora Juliana baixou agora, tudo que acontecer depois, obviamente, não vai estar contemplado ali na planilha. E, por fim, para onde vai a nossa gravação? Então, lembrando, a gente fez várias lives. Então, eu organizei aqui como live 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou pegar 4, né, que foi a de terça-feira. Então, eu tentei organizar aqui falando quem falaria, coloquei os cartazes de divulgação. Aqui a gente tem o que foi falado durante as reuniões. E, por fim, quando eu encerrei, eu recebi a informação que o meu vídeo estava disponível. Então, quando eu clico aqui nessas reticências, eu posso abrir lá no Microsoft Stream, que é também um dos aplicativos que a gente pode usar utilizando nosso e-mail institucional. E aí, quando a gente abre lá, então, por fim, agora eu vou compartilhar o meu Chrome com o Microsoft Stream. Então, aquela live 4, ela foi salva aqui nos meus vídeos, certo? Quando eu estou nos meus vídeos, eu posso disponibilizar ou não. Por exemplo, alguns professores solicitaram nessa última, como a gente ainda não conseguiu colocar no YouTube, eu passei esse link mesmo. Então, aqui já tem 31 visualizações, da live 3 tem 4, enfim. E aqui uma coisa legal é que a gente pode dar uma editada nas configurações do vídeo. Por exemplo, a pessoa responsável por trabalhar no vídeo, fazer edições, é o professor Vinícius. E aí, o que eu fiz? Ele não era proprietário desse vídeo, o que eu fiz foi colocar. Então, por exemplo, quero colocar a professora Juliana. Matheus, seu microfone está mudo. Seu áudio caiu. Certo, sem problema. Vocês conseguiram acompanhar essa parte? Sim. Sim, você me adicionou como proprietária. Isso, eu posso adicionar ou não. E aí a vantagem é que eu não preciso baixar o vídeo, mandar para o Vinícius faz as coisas. Ele já, lá pelo e-mail dele, consegue fazer tudo.
E aí só vê o vídeo quem está na equipe ou qualquer pessoa da UNB? A gente pode configurar tudo isso. Então, vou colocar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem várias configurações. A gente pode permitir ou não permitir. Por exemplo, aqui está falando, quem está vendo, o pessoal que está nessa equipe, eu posso tirar, por exemplo, se eu não quiser que as pessoas vejam. E aí eu posso fazer várias edições no meu vídeo. O default do vídeo é público? Ou se eu não me preocupar com editar nada? Assim, o padrão dele é ele ficar salvo para as pessoas que estão inscritas na equipe por onde você transmitiu. Então, nesse nosso caso, aquela live 4, como fui eu que gravei, eu fiquei como proprietário, e as pessoas que podem ver são as pessoas que participam desse grupo, capacitação e acompanhamento, que é esse grupo do qual a gente está participando agora. Tem umas do pessoal da FT fez um tempo atrás que eu consigo entrar sem estar na equipe, porque eles então permitiram aquela primeira caixinha lá, né? Que deixaram qualquer pessoa da UNB ver, né? Isso aí, coloco essa propriedade aqui. Eu permito as pessoas da nossa universidade assistirem ou não, né? Se eu quiser bloquear. Mas aí é só para quem é da UNB, não é? Qualquer pessoa fora da UNB não vê. Eu entendo que é de onde você está registrado. A gente está registrado pela UNB. Assim, o meu entendimento, pelo menos, é que pessoas da UNB. Eu não fiz o teste de passar para uma outra pessoa externa. Acho que valeria a pena testar. Mas o meu entendimento é isso. Na FT, Suzana, certamente seu nome foi levado. Naquele workshop lá da FT? Acho que eu não estou naquela equipe, tô? Tá. A Diane acho que colocou. A Diane colocou. Então tá, desculpa, falei besteira. Então, pessoal, eu vou finalizar a apresentação aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Obrigada, Matheus. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui sem responder. Eu acho que não. A Suzana perguntou que tinham divulgado que todo momento síncrono deveria ser gravado, mas isso não está escrito. Esse eu posso responder, Suzana, não está. O que consta na resolução é que todo momento, toda atividade síncrona tenha uma alternativa assíncrona. Não necessariamente pode ser uma gravação da atividade. Então, por exemplo, se você dá uma aula síncrona, você tem que disponibilizar o material, os slides, para os alunos terem uma opção assíncrona daquela aula, tá? Porque a questão da gravação de aulas ao vivo gerou muita polêmica mesmo, né? Que às vezes a gente não quer se expor, né? Porque a coisa ao vivo, às vezes a gente faz uma piadinha, ou então o aluno fica com vergonha de perguntar se souber que está sendo gravado, né? Então, você tem que dar uma opção assíncrona para aquela atividade, e não necessariamente a gravação dela, tá? Mas se quiser fazer a gravação, tudo bem, né? Pode também. Isso é de cada um. Beleza, obrigada. Sim. Agora, o professor Manuel, como colocar a gravação do Teams no stream? Eu acho que o Matheus respondeu, né? E disponibilizar para os alunos. Então, todos que estão na sala, né? Foi isso que eu entendi. Todos que estão inscritos vão ter, né? Isso, você pode editar a configuração como você quiser, mas o padrão é que, por onde você transmitiu, as pessoas daquela equipe conseguem acessar. Tá bom, obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Eu posso só fazer uma pequena propaganda, Juliana? Claro, pode fazer e pode encerrar, por favor, Matheus. Obrigada. Eu não tenho mãozinha, eu quero fazer uma perguntinha rápida, bem rápida. Posso? Como é que você fez para aparecer todo mundo ao mesmo tempo na tela, que eu também não consegui aqui no meu time? Eu lembro de você ter perguntado, eu pesquisei um pouquinho lá na internet, no que o Microsoft preparou. Parece que existe uma opção, mas eu não consegui descobrir como é. Mas fuçando assim, eu percebi que tem. Eu vi um 7x7, mas não sei como faz. E o seu então, default, assim, porque quando você compartilhou a tela, aparecia todo mundo. Uhum. 9 pessoas, eu agora, no momento, eu estou vendo você e a Ju, mas ninguém. Eu acho que é porque só nós dois estamos com a câmera aberta. Suzana abriu a câmera, apareceu.
Então, mas antes apareceram todos que estavam com a câmera fechada também no formato mosaico. Sim, quando eu estava compartilhando a tela, né? Exato. Certo. Eu não sei responder, simples, mas eu acho que a gente consegue por aqui, não achei não. Tá joia. Valeu, obrigado. Então, pessoal, só duas últimas observações. Nós temos feito sempre terças e quintas, mas amanhã teremos mais uma apresentação, professor Vandal, software. Ele vai falar às 4 da tarde. Os e-mails já foram disparados com as informações. E a última informação, eu vou compartilhar uma tela aqui rápida. Nós da comissão, a gente, juntamente com o professor Noleto, o professor Manuel também deu todo o apoio dentro da comissão, a gente criou um instrumento, que é uma planilha com todas as disciplinas da FGA, aqui vocês vão ver, com os docentes, as turmas e tudo mais. E a nossa intenção é que o professor possa disponibilizar qual vai ser o local virtual em que ele vai ministrar aula. Por exemplo, eu preenchi mais cedo como teste e coloquei que eu vou usar o Aprender 3. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu coloquei o Aprender 3 e coloquei o link para a disciplina. A ideia é que a maior quantidade de docentes consigam preencher esse documento para que a gente consiga enviar de forma institucional para os estudantes. Porque muitos deles estão totalmente perdidos. Será que meu professor vai usar o CIGAR? Será que vai usar o Aprender 3? Será que vai usar alguma outra coisa? Então, a gente pensou nessa criação da planilha para auxiliar os estudantes. E observem que quando a gente coloca o link, eles já vão ser direcionados automaticamente. Eu, particularmente, na minha disciplina, eu criei com 100, então ele vai conseguir acessar, mas ele não vai conseguir, de fato, entrar. Eu vou enviar por e-mail, certo? Então, isso aqui é mais para direcionar para ele ter uma segurança de por onde vai ser, pelo menos. Então, se vocês puderem colaborar, compartilhar com os colegas também, seria ótimo para a gente. A gente deve disponibilizar essa planilha para todos via Google Drive, tá bom? E deve ser feito ainda hoje. Acho que é isso. Eu agradeço a todos pela presença, por terem comparecido, e a gente se encontra amanhã na palestra do professor Wando. Então, uma boa noite a todos e até. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Valeu, obrigado, Matheus. Obrigado, Juliana. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Matheus. Obrigado, Juliana. Gente, boa noite.